Então, assim, o São Paulo entrou na igreja, tá tocando lá a valsa, a marcha nupcial, e ele tá pronto lá para casar. Mas falta casar. Ainda não casou, então ele tá a caminho de. Tá muito já bem. Tá na igreja, muito, já. Muito claro. Oi? Já tá na igreja. Tá subindo no altar? Tá na igreja, já tá entrando na igreja. Já tá entrando na igreja. Os padrinhos estão lá, os convidados, tá todo mundo, tá lá o padre. Falta só casar. Ainda não casou. Mas a tendência é que case, a não ser que na última hora alguém diga não. É brincadeira, né? Eu tô tentando fazer aqui uma figura de... uma imagem, né? Uma linguagem, para mostrar que o São Paulo, sim, ele embalou, ele vive um momento muito positivo, joga um futebol de muito bom nível. É um time que tem... Agora há pouco eu usei essa expressão para falar que faltava ao Botafogo, se não me engano, né? Tem harmonia, tem sintonia entre os jogadores. Eles se acham... A gente usa muito o entrosamento, né? Mas eu acho que além do entrosamento, é um time que vibra na mesma pulsação. Então, se ajuda para defender, se ajuda para criar jogadas de ataque, chega no ataque com força, os jogadores estão se entendendo, sabem lidar com as dificuldades que cada jogo impõe. Nem sempre conseguem a vitória, né? O São Paulo perdeu 2 jogos recentemente, é importante destacar isso. Perdeu para um Corinthians, que jogou como se fosse o último jogo do campeonato, como se fosse uma final de Copa do Mundo. O mesmo aconteceu com o Grêmio. O Grêmio jogou com muita intensidade, muita força e ganhou o jogo na Copa do Brasil. E o São Paulo tem esse porém. Eu acho que pensando em Copa do Brasil, você perguntou de brasileiro, mas pensando em Copa do Brasil, foi um erro ter colocado o time titular contra o Fluminense sábado. Porque ele já perdeu o primeiro jogo, o Grêmio poupou os titulares e ele naturalmente vai chegar mais desgastado para o jogo de Copa do Brasil. Então ele fez uma opção, ele priorizou o Campeonato Brasileiro. Não que isso o impeça de ganhar também a Copa do Brasil, mas ele vai entrar com uma desvantagem física num jogo em que ele já tem a desvantagem. Tem que pensar também no Campeonato Brasileiro. E se ele poupa e perde o jogo contra o Fluminense? Ele não deixaria de ser líder do campeonato. Entendeu? Ele tem mais folga do que no Campeonato Brasileiro do que ele tem na Copa do Brasil. Aliás, na Copa do Brasil ele não tem folga alguma, ele está atrás. No placar de 180 minutos. Ele discorda aí, viu, Abel? Está perdendo por 1-0. Ele precisa de fôlego para dar a volta sobre o Grêmio. Não quer dizer que ele não possa dar, ele pode. Mas ele vai chegar mais desgastado. Ele vai chegar com o elenco, com o time. Até porque o São Paulo não tem, assim, né, tanta variação. Se você tirar alguns jogadores importantes ali, o time perde um pouco. E se esses jogadores não estiverem muito bem preparados, e eles vêm de uma sequência grande de jogos, isso pode se refletir em campo num segundo tempo do jogo contra o Grêmio, especialmente, né? Que vai ser um jogo, com certeza, como foi lá na Arena, em que o Grêmio, uma vez eliminado da Libertadores da forma vexatória como foi para o Santos, não vai querer repetir essa história. Vai, com certeza, entrar ventando fogo para cima do São Paulo, como já fez no primeiro jogo. Jogo pegado, amarrado, muito físico, muita falta, e que exige muito um bom preparo dos atletas. Eu acho que nesse aspecto o São Paulo ele deu um passo de priorizar o Campeonato Brasileiro, mas ele pode sentir isso na Copa do Brasil. Antes de tocar direto para você, Zé, só lembrando que o Grêmio venceu o Atlético Goianiense e só o Vanderlei e o Darlan que saíram jogando, né, que são do time considerado titular do Grêmio, o resto todos reservas. O Renato realmente poupando para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo, e o Tricolor entrou com o time completo, né? Eu também discordo do Eugênio, até entendo o seu raciocínio. Eu também, né? discordo. Claro que é óbvio que ele está correndo um risco, mas ele está lá na beira do Campeonato Brasileiro. De repente, se ele perde 3 pontos porque poupou, realmente... É muito mais importante que a Copa do Brasil, Abel. Mas poderiam fazer falta esses pontos lá para frente. É uma questão difícil, e eu acho que cada um tem uma opinião diferente sobre isso. Mas diga lá, Zé. Não, deixa o Sr. Sormani, quando o Eugênio estava falando, o Sr. Sormani pediu a palavra. Desculpa, Abel, pode ser o Sormani. É rapidinho, obrigado, Zé. Não, é para dizer o seguinte: se você for colocar numa balança o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante. Muito mais importante. E o São Paulo está muito bem encaminhado no Campeonato Brasileiro.
A Copa do Brasil é um jogo só, ele pode perder, ele pode ganhar, pode. É um jogo só. O Campeonato Brasileiro é mais previsível, é mais palpável você ganhar o Brasileiro do que a Copa do Brasil, mesmo poupando o jogador. Financeiramente, a Copa do Brasil paga mais? Paga mais. Mas em termos de prestígio, ser campeão brasileiro, pô, não dá para comparar, gente. Então eu acho que ele fez certo. Ele fez certo. E outra coisa, no ano passado, quando o Jorge Jesus colocava o Flamengo para disputar a Libertadores e o Brasileiro, quarto e domingo, o mesmo time, nós mesmos dissemos aqui várias vezes, não sei se é o caso do Eugênio, mas eu falei, pô, é possível. É possível. Alguém se lesionou nesse jogo contra o Fluminense? Felizmente ninguém. E o time está numa sequência muito boa. A confiança é muito grande. O Zé pode falar melhor sobre isso. Quando você está com confiança, pô, tudo dá certo. Sabe, você pega aquele trilho, o trem vai na disparada danada. Está dando tudo certo, gente. Por que eu vou mexer em algo que está dando tudo certo? O Jorge Jesus fez isso ano passado. Não mexi em nada. Por que eu vou poupar jogador? Para quê? Vai jogar quarta-feira contra o Grêmio? E vai jogar todo mundo. O Grêmio está descansado. Mas é segurança de que isso vai dar vitória ao Grêmio? Não, não é. Não é, de jeito nenhum. O São Paulo jogou no sábado, gente. Vai jogar na quarta-feira. Domingo, segunda, terça e quarta. Lembra o Jorge Jesus? Quando ele falava, jogou no domingo, descansa segunda e terça, joga na quarta. Vai jogar no domingo, descansa aqui. É a maneira como ele falava. Então eu respeito muito a opinião do Eugênio, mas eu discordo. Eu acho que o São Paulo está com o Campeonato Brasileiro muito bem encaminhado. Se ele perde esse jogo com o Fluminense, ele fica a 3 pontos. A 4 pontos, perdão. A 4 pontos do Atlético e do Flamengo. Sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Entendeu? Eu acho que é besteira você colocar em risco algo que tá na sua mão, entendeu? Melhor um passarinho na mão do que 2 voando, já diz o ditado. Eu não sei se eu vou conquistar a Copa do Brasil. É um jogo só. O brasileiro está muito na mão do São Paulo. É isso que ele tá praticamente ganhando. Por que eu vou abrir mão disso? Por que eu vou correr risco nisso? Por isso que eu discordei. Então, um ponto, Sormani. Você mesmo disse agora há pouco que o Flamengo fez ano passado foi fora da curva. É muito difícil repetir. E a gente está vendo aí o próprio Flamengo sentir na pele esse ano e o Palmeiras. O Palmeiras, a gente talvez fale ali na frente do Palmeiras, parou, cansou. E corre o risco de ser eliminado agora da Copa do Brasil porque está muito cansado. E o São Paulo pode também entrar nessa dificuldade. Por isso, eu acho que seria de bom tom, pelo menos alguns jogadores serem poupados. Mas entendo que está colocando o Sormani. Sim, tem a possibilidade do brasileiro, eu vou apostar tudo aqui no brasileiro. Só que, se você puder ganhar os dois, melhor, né? Diga, Zé. Não, eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Fernando fez o certo. Por quê? Porque se você coloca um time reserva ou alguns jogadores, o que acontece nesse momento, e perde para o Fluminense, você traz uma responsabilidade enorme na final da Copa do Brasil. Né? É uma responsabilidade que você não precisa ter nesse momento. O que você precisa ter nesse momento é a manutenção do ambiente do vestiário. E aí esse ambiente do vestiário ele é importantíssimo para segurar o time no automático, ou seja, sai o Luciano, entra o Toró, entra com a mesma motivação, com a mesma vontade de jogar. Por quê? Porque o ambiente está legal, o ambiente está gostoso, e isso faz com que o jogador tenha a confiança necessária para jogar. Esse São Paulo é o São Paulo que aprendeu tomando porrada, é o São Paulo que aprendeu perdendo pro Mirassol, é o São Paulo que aprendeu perdendo para o River, é o São Paulo que aprendeu perdendo para o Lanús, né? E chega um determinado momento que a teimosia, quando a tua teimosia ela está acima das questões táticas, das questões de qualidade, questões físicas, é porque a tua teimosia está te atrapalhando. E era o que vinha acontecendo com o Fernando nessas eliminações, né? Porque o São Paulo sempre teve do meio para frente uma qualidade enorme de jogo.
Se você pegar aí todas as estatísticas, mesmo contra nessas eliminações, você vai ver que o São Paulo deu 15 chutes, posse de bola, 750 passes e tal. Ele sempre conseguiu ter manter, né, um nível de qualidade do meio para frente com a bola nos pés. O problema do São Paulo era sem a bola, porque todo mundo corria de um lado para o outro para dar opção, né, para você se movimentar e tal. Só quando perdia a bola, estava todo mundo desequilibrado, os dois zagueiros correndo igual um louco para fazer cobertura, né? Eram loucos ali. O Diego dando o carrinho do lado direito, o Léo Pelé pelo lado esquerdo, né? Quando o Fernando Diniz entendeu que o problema era sem a bola, é só analisar. Fernando Diniz do Atlético, Atlético Paranaense Fernando Diniz, Fluminense do Fernando Diniz, como jogavam essas duas equipes? Da mesma forma, do meio para frente, chances, toques para lá, tomava um contra-ataque, 1-0, perdia o jogo. Era isso que acontecia, né? E ele repetiu, isso se repetiu no São Paulo. A partir do momento que ele falou, opa, peraí, Hernanes se machucou, obrigado, me ajudou. Por quê? Porque existia aquela obrigação, o Hernanes vai jogar Hernanes e Daniel Alves, tá faltando um primeiro volante. Tanto que o São Paulo jogou até o primeiro semestre, até alguns jogos da Libertadores pós-pandemia, quando o Hernanes estava bem ainda para jogar, com 3 jogadores do meio-campo. Fixava um primeiro volante, aí era Daniel e Hernanes, ou o Igor Gomes por dentro e tal. Tinha essa dificuldade. A partir do momento que ele fixou, Gabriel Sara, perdeu a bola, Gabriel Sara vem para o lado direito, Igor Gomes vem para o lado esquerdo. Fazemos aqui na parte defensiva um 4-4-2. Pronto, o time do São Paulo encontrou o equilíbrio para saber se defender. E aí nós estamos vendo um time de São Paulo que tem confiança para jogar, que faz uma movimentação que é difícil para os adversários, porque os adversários tentam muitas vezes marcar a pressão e o time do São Paulo consegue sair jogando. Muitas vezes, aqueles erros que eles cometiam no começo do ano não cometem mais, porque a confiança chegou a tal ponto, e aquilo que eu falo sobre a manutenção do ambiente, né? A tranquilidade de você poder jogar, o sorriso para poder jogar. Por quê? Porque o São Paulo hoje entende que com a bola nos pés ele consegue jogar e o adversário não marca. Então eu vou me adaptar, vou jogar, vou impor aqui a minha forma de jogar e o adversário não vai conseguir jogar. Isso me traz confiança para jogar o futebol que está jogando. Então, a manutenção das vitórias ela é importante para o vestiário. Imagina se o São Paulo perde para o Fluminense e vai jogar contra o Grêmio na Copa do Brasil. O que iria acontecer? Pô, o São Paulo já perdeu para o Corinthians, já perdeu para o Fluminense, vai jogar a Copa do Brasil, é decisão, é um jogo, tal. Lembra das eliminações, tal. Já vem aquele fantasma. Hoje não, o Grêmio vai jogar contra o São Paulo, o líder do campeonato é o Grêmio que vai respeitar o São Paulo, porque mesmo na arena do Grêmio, o São Paulo teve a chance de fazer no mínimo 3 gols, no mínimo. Um gol com o Brenner, um gol com o Luciano, se eu não me engano, e tem um outro gol também no primeiro tempo que teve a oportunidade de fazer. E o Grêmio teve muitas dificuldades para jogar. Eu concordo com o Eugênio que foi um jogo pegado, um jogo de marcação, o Grêmio tentou jogar, mas o São Paulo criou as oportunidades de forma tranquila, especialmente no segundo tempo. Então, acho que o São Paulo é o grande favorito para mim no Campeonato Brasileiro, depende só dele. Não olha para trás, o São Paulo olha para frente. E agora o grande desafio é a manutenção do ambiente. Se o Fernando Diniz perder esse ambiente, fatalmente o time começa a ter insegurança e não consegue jogar. E aí isso vai ser problema dentro do campo, vamos dizer assim, porque o jogador sem confiança pode voltar a ser aquele São Paulo do começo do ano da eliminação contra o Mirassol. E esse favoritismo, né? Quando a gente analisa a tabela, os números, óbvio que é o líder em pontuação, 56 pontos, 7 pontos a mais do que o Atlético Mineiro e o Flamengo, mas nem sempre o líder, por exemplo, tem a melhor defesa ou o melhor ataque. E o São Paulo tem sim, nesse momento, o melhor ataque, 47 gols, um gol a mais do que o Galo e do que o Flamengo. O Galo, por muito tempo, o Atlético Mineiro teve o melhor ataque, o São Paulo passou, tem 47 gols. O São Paulo tem também a melhor defesa, 22 gols sofridos, é isso, né? Isso mesmo, junto com o Grêmio. Por um bom tempo do Campeonato Brasileiro, Fortaleza foi a melhor defesa, ainda quando o Rogério estava lá, e o Grêmio depois foi a melhor defesa por muito tempo, ainda é, mas agora junto com o São Paulo. Obviamente, com todos esses números, tem o melhor saldo de gols. Saldo de 25, só para vocês terem uma ideia. 25 é o saldo de gols do São Paulo, e depois vem o Internacional com saldo de